Emocionante jornada de viúva revela tesouro oculto além do ouro. Em um pequeno vilarejo no interior de Minas Gerais, Ana, uma jovem de 28 anos, caminha entre as plantações de café enquanto a luz do sol filtra pelas folhas. A dor no coração se mistura às lembranças de seu querido marido, que partiu cedo demais. A fazenda da família, antes vibrante e cheia de risos, agora é um reflexo da tristeza que a acompanhava. Mas Ana se recusa a deixar que essa tristeza a consuma. Se não for por mim, que seja pela nossa família, pensa, decidida a reerguer a propriedade e trazer esperança a seus vizinhos. Os dias são longos e as noites solitárias. Em meio à crise econômica que assola a região, ela testemunha os rostos cansados de seus vizinhos. Alguns aqui e ali, que antes fabricavam sonhos, agora lutam para manter a fé. Um dia tudo isso vai melhorar, sussurra para si mesma enquanto a brisa suave passa por seu rosto. A beleza da floresta à sua volta parece prometer algo a mais. Um chamado? Quem sabe? Certa manhã, enquanto passeava entre as árvores, Ana ouve histórias contadas por cada tronco, por cada folha, um eco de suas avós sobre um tesouro perdido, guardado precisamente nos mistérios da natureza. Essa ideia acende algo dentro dela. O que seria esse tesouro, se não a força da união? Animada, Ana decide se lançar nessa busca, não por ouro, mas por algo mais profundo, a revitalização da comunidade. Durante suas caminhadas, conhece um grupo de jovens, todos com histórias de luta semelhantes. Unidos pela dor e pela esperança, esses novos amigos se tornam uma nova família. Risadas, lágrimas e sonhos compartilhados começam a encher o espaço antes vazio. Um vento de renovação sopra sobre a fazenda. Eles se reúnem todas as tardes, trocando experiências e projetando um futuro melhor, construindo algo que não se encontra em nenhum mapa: a união. A euforia, entretanto, se transforma em temor quando um anúncio alarmante chega ao vilarejo. O governo planeja desbravar parte da floresta para abrir espaço para uma grande corporação que promete emprego e modernização. Ana não consegue acreditar. Aquela floresta era um símbolo da identidade da comunidade, não um espaço para o lucro de forasteiros. Com o coração acelerado, ela reúne seus amigos e um desespero coletivo cresce. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A decisão de lutar ou não se torna uma constante em suas conversas. E se a gente arriscar e perder tudo? Um medo palpável paira no ar. Mas Ana, diante da gravidade da situação, sente sua determinação crescer. O que é um pouco de risco diante da chance de fazermos a diferença? E assim, movidos por uma força coletiva, eles decidem que não vão deixar a floresta sucumbir. O que começou como uma busca por um tesouro, agora se transforma em uma luta por identidade. Os olhos de Ana brilham ao olhar para seus amigos unidos, enquanto o sol mergulha no horizonte. E ela se pergunta: até onde você iria por aqueles que ama? O desafio os aguarda e a história da pequena comunidade está apenas começando. Ana ainda sentia os ecos da conversa na sua cabeça. As dúvidas, os medos, mas também a chama da esperança queimava mais forte. Na manhã seguinte, ao acordar, ela decidiu que precisava fazer mais. Não bastava apenas reunir os amigos, era hora de agir. Com um coração decidido, ela preparou um pequeno discurso, uma convocação para todos os que se importavam com a floresta e com o futuro da comunidade. Com um punhado de cartões em mãos, ela começou a visitar as casas. As expressões eram diversas. Alguns olhavam com desconfiança, outros com um brilho de curiosidade. Ana sabia que a mudança não aconteceria da noite para o dia, mas acreditava que a união poderia gerar força suficiente para resistir. Vamos nos unir por aquilo que amamos, ela dizia, com os olhos brilhando de determinação. A reunião aconteceu sob uma enorme figueira no centro da vila, um local que sempre fora ponto de encontros e conversas. Quando Ana começou a falar, um silêncio respeitoso tomou conta do espaço.
Ela expressou sua paixão pela floresta e pela comunidade, destacando que nada poderia ser mais valioso do que a vida daquelas pessoas unidas. Ao final, um entusiasmo palpável pairava no ar. Um a um, os vizinhos começaram a se manifestar. Muitos compartilharam histórias de infância, memórias de momentos em que a floresta havia sido um abrigo, um lugar sagrado. As vozes que há muito estavam caladas começaram a convergir, formando um coro harmonioso em prol da causa. Era muito mais do que se havia planejado. A chama da esperança se transformava numa fogueira ardente. Com o passar dos dias, a pequena reunião cresceu. Várias mãos se uniram para criar cartazes, escrever cartas para as autoridades, organizar uma vigília para mostrar ao mundo que eles não iriam se calar. Ana viu a empolgação crescer e a cada passo sentia que mais do que um tesouro, eles estavam construindo uma identidade comum, solidificada por laços de amizade e coragem. Mas, enquanto a animação tomava conta do vilarejo, um novo desafio surgiu. Um grupo de homens de terno e gravata chegou ao vilarejo. Eles eram representantes da corporação que queria desmatar a floresta. Com sorrisos discretos e olhares calculistas, começaram a conversar sobre opções de negócio e oportunidades de crescimento. O coração de Ana disparou. Ela sentia que eles vinham para minar a coragem que havia florescido entre os moradores. Os encontros se tornaram mais tensionais. Ana e seus amigos debateram como poderiam lidar com a pressão e as promessas tentadoras. Seria mais fácil ceder, pensar em um futuro mais prático, com empregos e melhorias na infraestrutura. Mas o que isso significaria para a essência do que eram? Em meio a essa confusão, Ana sentiu uma responsabilidade ainda maior em seus ombros. Não podemos nos vender, ela afirmou para os amigos. O que ganharem aqui, perderão para sempre se deixarem o amor pela nossa terra se apagar. Com essas palavras ecoando em sua mente, Ana tomou uma decisão. Se a força das promessas não era suficiente para mantê-los unidos, que eles fossem a voz da floresta. E assim, naquele mesmo dia, ela decidiu que precisaria fazer algo que poderia mudar tudo. Um evento, uma manifestação que mostraria a força daquela comunidade de maneira que ninguém jamais poderia ignorar. Mas, enquanto ela elaborava o plano, uma ideia intrigante surgiu. E se houvesse um segredinho guardado na floresta? Algo que eles nunca tinham descoberto, algo que poderia ser a chave para preservar tudo o que amavam? Ao olhar para as árvores, a antecipação a alcançou. O que será que a floresta ainda escondia? Ana não tinha ideia de que sua jornada estava apenas começando e que perigos inesperados a aguardavam no coração verdejante. Ana se deitou em sua cama ao som do sussurro das folhas balançando ao vento. Enquanto o céu escurecia, suas ideias fervilhavam. Um evento, ela repetia para si mesma. Mas como fazer algo que realmente impacte? Levantando-se com a determinação renovada, ela decidiu que a própria floresta poderia ajudá-la. No dia seguinte, ao amanhecer, Ana foi ao encontro da mata. O cheiro da terra molhada e a frescura da brisa eram revigorantes. Com cada passo que dava entre as árvores, imaginava como poderia usar a beleza do lugar a seu favor. Vamos mostrar a todos o que isso significa para nós, pensava. A ideia de fazer um festival surgiu. Algo que celebrasse a cultura local, a natureza e, claro, que atraísse olhares para a luta deles. Com a mente borbulhando de planos, ela correu para casa e começou a anotar tudo. Cada ideia que brotava parecia mais vibrante que a anterior. Musicais, danças, exposições de arte feitas pelos habitantes da vila. O festival não seria apenas uma demonstração, mas uma celebração do que significava ser parte daquela terra. Nos dias que se seguiram, Ana chamou todos para ajudar. A cada novo voluntário, um sorriso brotava. As expectativas estavam altas. O pequeno anfiteatro natural onde o festival aconteceria logo se encheu de risos e conversas animadas. Era como se cada um trouxesse sua alegria, a certeza de que estavam lutando pela mesma causa. Naquela tarde, enquanto todos se organizavam, Ana se afastou um pouco. Ela sentou-se em um tronco caído, absorvendo o vai-vem das pessoas. Ali, ela sentiu a centelha do que poderia ser o futuro. Mas uma dúvida ainda a perseguia.
E se o festival não fosse suficiente? O que mais poderia fazer para proteger o que amava? Foi então que, em sua reflexão, escutou um suave ruído atrás de si. Virando-se, não esperava encontrar uma criatura mágica. Um pequeno pássaro azul a observava, com um brilho nos olhos, como se quisesse lhe contar um segredo. Fascinada, Ana se aproximou do animal. O pássaro parecia encantado por sua presença e, de repente, começou a cantar. A melodia era tão doce que parecia ressoar nas profundezas da floresta. "O que você está tentando me mostrar?" ela murmurou. O pássaro engrossou o canto e, de repente, levantou voo, sobrevoando um caminho pouco percorrido. Sem pensar duas vezes, Ana o seguiu. Ela não podia ignorar o sentimento de que aquele momento era especial. E quando ela entrou mais fundo na mata, suas preocupações se dissiparam, dando lugar a uma sensação de esperança. Foi então que ela avistou algo surpreendente, uma clareira com plantas raras e flores que nunca havia visto. No centro, erguiam-se pedras antigas, cobertas de musgo, formando um padrão que parecia contar uma história. A beleza do lugar a fez sentir uma conexão profunda com a natureza, uma certeza de que ali havia algo sagrado. Ana ficou em silêncio, absorvendo cada detalhe. Aquela poderia ser a peça que faltava, algo que mostraria ao resto da comunidade e até aos representantes da corporação o valor inestimável da floresta. Mas como revelar isso sem pôr em risco aquele lugar mágico? Enquanto pensava, um leve vento balançou as folhas ao seu redor, como se incentivando suas ideias a se concretizarem. O que mais aquele lugar poderia esconder? Determinada, Ana decidiu que tinha que contar a todos. Seria a chave que uniria ainda mais a comunidade. Porém, antes de seguir, sentiu seu coração acelerar. Seria seguro trazer todos para esse segredo? Com essas perguntas ecoando em sua mente, Ana percebeu que talvez o tesouro encontrado fosse apenas o começo de uma verdadeira jornada. Uma jornada que poderia mudar tudo. E assim, com um misto de excitação e apreensão, ela voltou para o vilarejo. Mal podia esperar para compartilhar sua descoberta. Mas, em seu íntimo, sentia que essa história estava longe de terminar. Quando Ana chegou ao vilarejo, o entardecer começava a tanger o céu em tons de laranja e rosa. As pessoas ainda estavam ocupadas na preparação do festival, mas uma urgência ardia dentro dela. Assim que entrou no ambiente animado, sentiu as vozes se elevarem, mas a sua cabeça estava repleta de pensamentos sobre o que havia descoberto. "Oi, Ana, olha só o que fizemos para o festival!" exclamou Clara, uma das jovens da vila, enquanto segurava uma luminária feita de garrafas recicladas. O brilho nos olhos de Clara era contagiante, mas Ana não conseguia se concentrar na alegria ao seu redor. Em vez disso, suas mãos tremiam ao falar. Eu preciso contar uma coisa importante para vocês", Ana começou, sua voz quase sumindo na agitação do ambiente. Os olhares imediatamente se voltaram para ela, as expressões de curiosidade se espalhando. Ela respirou fundo. Queria que essas pessoas vissem o que ela havia encontrado, o santuário secreto que poderia unir a comunidade. Mas, ao mesmo tempo, o medo de que não acreditassem a paralisava. Fui explorando a floresta e encontrei uma clareira incrível. Tem plantas raras e um lugar que parece sagrado, com pedras antigas, explicou, tentando manter um tom confiante. Podemos usar isso para mostrar a todos o valor que temos aqui, para proteger nossa terra contra a corporação. Houve um silêncio momentâneo. As pessoas começaram a trocar olhares, sem saber se aquela era mais uma ideia maluca que Ana trouxera ou se realmente havia algo grandioso ali. "Você tem certeza? Um lugar assim pode ser perigoso", disse Kiko, um velho amigo de Ana. Sua preocupação era evidente, mas sua voz era cheia de carinho. "Eu sei, mas quando lá estive, senti algo especial, como se tudo estivesse conectado", respondeu Ana, sentindo o peso da responsabilidade. "E se mostrarmos isso para todos, podemos confiar que a beleza do lugar vai tocar seus corações." As vozes começaram a se levantar novamente, dessa vez para apoiá-la. A conversa fluía, ideias sobre como poderiam organizar ali uma parte do festival.
A energia voltou a crescer, e enquanto as pessoas falavam, Ana percebeu que a floresta não era apenas um espaço físico, era um símbolo da luta que todos estavam travando juntos. Naquela noite, enquanto a comunidade se preparava, a primeira estrela começou a brilhar no céu. Ana sentou-se observando cada riso e cada gesto de esperança. Sua mãe sempre dizia que as melhores histórias nascem do amor à terra e ao próximo, e agora sentia isso mais do que nunca. Mas enquanto todos se uniam, uma sombra de preocupação sussurrava em sua mente. E se alguém descobrisse o lugar antes que pudessem protegê-lo? E se a corporação decidisse antecipar-se? Nesse momento, seu coração disparou de novo. Era o peso da dúvida, mas também a força da determinação. Era preciso agir rapidamente e com cautela. Ana sabia que precisava levar um grupo com ela para que pudessem mostrar a beleza daquele espaço sem colocar tudo a perder. No entanto, a temperatura emocional do momento aumentava e as palavras de Kiko ecoavam em sua mente. Perigo vem em muitas formas. No dia seguinte, enquanto a alvorada tingia o céu de dourado, Ana se preparava para a verdadeira batalha que estava por vir. Porém, algo lhe dizia que o festival não seria apenas uma celebração, mas também um meio de revelar o que havia de mais profundo na luta pela floresta. E ao mesmo tempo em que uma nova ideia se formava em sua mente, um pressentimento a atingiu. A floresta lhe oferecia um aviso sutil. O que poderia ser tão precioso quanto o tesouro encontrado? A resposta poderia estar mais próxima do que ela imaginava. Com o coração pulsando na expectativa do que estava por vir, Ana tomou uma decisão. E desta vez, ao invés de se deixar na dança dos medos, ela escolheria dançar com a esperança. Mas, ao final do dia, o que realmente poderia acontecer se a verdade viesse à tona? Ana não conseguia mais esperar. O festival se aproximava e a clareira na floresta pulsava em sua mente, como um coração batendo forte por atenção. Ao amanhecer, ela se reuniu com um grupo de amigos de confiança, Kiko à frente. Ele sempre tinha um jeito tranquilo de encarar os desafios, mas hoje parecia preocupado. "O que se passa na sua cabeça, Ana?" perguntou Kiko, enquanto olhavam juntos para a direção da floresta. "Eu sinto que, se não mostrarmos o santuário antes que a corporação o encontre, perderemos nossa chance de proteger a floresta de uma vez por todas", respondeu Ana, com os olhos brilhando de determinação. "E se estivermos errados? E se for um perigo para todos nós?" Kiko questionou, mas suas dúvidas não conseguiram abafar a energia que se formava entre eles. "Precisamos ser corajosos", Ana insistiu. "Se a conexão que senti for real, pode significar muito para a nossa luta. Esperar pode ser mais perigoso que agir." Com cada palavra, a certeza crescia em seu coração. O grupo decidiu se encontrar ao pôr do sol na clareira. Era um momento decisivo, e Ana sabia que, se conseguissem inaugurar o espaço durante o festival, estariam fazendo muito mais do que uma simples celebração. Era hora de transformar a clareira em um símbolo de resistência. A tarde passava devagar. Ana ajudou Clara e outros amigos na decoração do espaço em torno da praça central do vilarejo. Faixas coloridas e luminárias penduradas, os risos e a música ao fundo fizeram seu coração vibrar. Mas, em meio ao alvoroço, sua mente estava focada na missão: mostrar à comunidade o que havia encontrado. Quando a noite chegou, a cidade começou a se iluminar com a luz das fogueiras e das lanternas. Os rostos estavam felizes, mas Ana sentia um peso no ar, como se o destino do vilarejo estivesse em jogo. Com o grupo reunido, ela olhou para os amigos, as mãos trêmulas, e disse: "É hora de mostrar o nosso tesouro." Caminharam pela trilha, com o som das risadas diminuindo à medida que se afastavam do festival. A lua cheia e brilhante iluminava o caminho. Quando chegaram à clareira, Ana parou, segurando a respiração. Era mais preciosa do que imaginava. As plantas raras refletindo a luz prateada, as pedras antigas parecendo sussurrar segredos do passado. "Uau!" murmurou Clara, enquanto todos admiravam a beleza ao redor. O grupo estava estonteado. O que antes poderia parecer um local distante, agora era parte de algo grandioso. Ana respirou fundo, sentindo a energia da floresta. "Olhem isso! Cada uma dessas plantas, cada pedra, elas contam uma história, e nós precisamos protegê-las."
Uma onda de emoções tomou conta deles. Os olhares de espanto inicialmente foram rapidamente transformados em entendimento e em seguida em um propósito comum. Mas então, um barulho vindo da direção da vila cortou um silêncio como uma faca. Vozes altas, risadas e depois, algo mais alarmante, um carro da corporação. Kiko cerrou os punhos. Eles estão aqui, Ana. Precisamos ir embora, agora! O medo era visível em seu rosto, e Ana sentiu o pânico crescer. Não, precisamos ficar e defender o que é nosso! Ana gritou, enquanto o coração dela disparava. Era um momento, e todas aquelas emoções que a acompanhavam mostravam que estavam prestes a se revelar. A luz do carro brilhava na escuridão, refletindo nos rostos dos amigos. Um impulso de coragem a dominou, e Ana se voltou para o grupo. Estamos juntos nessa, não estamos? Ela perguntou, buscando seus olhos. E é nesse momento que a verdade apareceu. A força da floresta e de cada um deles estava prestes a ser testada. Mas a pergunta que ecoava em sua mente era clara. O que realmente faria com que lutassem por aquilo que amavam? Era hora de enfrentar a corporação e todas as suas ameaças. Mas o que aconteceria se eles não fossem suficientemente fortes? A expectativa pairava no ar, como um prenúncio do que estava por vir. Ana sentiu o frio na barriga, algo a apertava como uma mão invisível. O carro se aproximava e os sons do festival ficavam cada vez mais distantes. O grupo se posicionou em um semicírculo, como se estivessem prontos para enfrentar um inimigo. Kiko olhou para Ana, seus olhos transmitindo preocupação e determinação ao mesmo tempo. Vamos fazer isso, dizia, com a voz firme, mas sem esconder a vulnerabilidade que sentia. Ana assentiu, seu coração pulsando forte. Era a hora de mostrar que a união e a paixão podiam ser mais poderosas que qualquer grupo corporativo. Precisamos lembrar por que estamos aqui, Ana começou, sua voz ecoando na clareira. Essa floresta é a nossa casa, o nosso lar. Cada planta, cada sombra guarda memórias de nossas famílias. Queremos proteger isso, não só por nós, mas por todos que vierem depois de nós. As palavras dela despertaram um fervor no grupo. Clara, com os olhos brilhando, completou. Estamos juntos, se lutarmos, podemos vencer. Com uma determinação renovada, Ana liderou os amigos pelos arbustos, tentando encontrar um jeito de bloquear a entrada da clareira. O carro da corporação já iluminava a área com seus faróis poderosos e logo poderia alcançar a clareira. Rápido, peguem galhos, pedras, tudo o que poderemos usar, Kiko instruiu, enquanto as mãos de todos trabalhavam rapidamente. O som das vozes se misturava aos gritos de celebração do festival, criando uma sinfonia caótica que acentuava a tensão no ar. Cada um deles sentia a eletricidade do momento, como se o universo inteiro tivesse se concentrado ali, naquele ponto. Quando finalmente se organizaram, o carro parou abruptamente. O motor parou e as portas se abriram, revelando homens de terno, com rostos fechados e malícias nos olhos. Ana prendeu a respiração. A coragem dela misturava-se com a ansiedade. Ei, vocês, saiam da frente! Este lugar não pertence a vocês! Um dos homens gritou, com uma arrogância que tirava a leveza do ar. Não iremos sair, não enquanto a floresta estiver em risco. Ana respondeu, segurando firme um galho. O coração dela martelava. Os olhares dos amigos se encontraram, uma comunicação silenciosa e de apoio. Isso é uma propriedade privada, outro homem gritou, sem paciência. Temos autorização para fazer o que quisermos aqui. Ana olhou para os amigos e percebeu que o grupo estava mais unido do que nunca. Este não é apenas um pedaço de terra. Essa floresta é a nossa história, ela gritou, sentindo a força das palavras. As árvores pareciam se inclinar para ouvir. Pareciam estar respondendo à convocação. Um vento suave começou a soprar, como um sussurro da natureza se unindo ao lado deles. Temos que ficar firmes. Eles podem ter dinheiro, mas nós temos um motivo, e isso é mais forte do que qualquer contrato que eles tenham, Clara insistiu. Os homens se mostravam cada vez mais impacientes, e um deles se aproximou tentando assustá-los. Se não saírem agora, tenho certeza de que muitos problemas virão para vocês.
Ana podia sentir o medo crescendo em seu peito, mas não podia voltar atrás. Estamos prontos para lutar, ela exclamou. Se a corporação quisesse levar a luta para um nível mais alto, que assim fosse. Quando ela menos esperava, uma das plantas da clareira iluminou-se. Luzes dançantes emanaram daquele ponto. Os amigos, atordoados, olharam para a origem daquela luminosidade e um silêncio respeitoso tomou conta da clareira. Será que a floresta está nos ajudando? Murmura Kiko, suas palavras abandonadas em um misto de dúvida e esperança. Antes que pudessem entender, uma sensação de renovação estava no ar, como se a floresta estivesse prestes a revelar seus segredos mais profundos. Mas o que isso significava para eles? Estariam prontos para descobrir a verdade e enfrentar o desconhecido que os aguardava? Enquanto a luz se intensificava, uma nova pergunta pairou no ar. Estariam todos preparados para o que estava por vir? A luz pulsante da planta parecia criar uma ponte entre o visível e o invisível, dando vida ao espaço que até então parecia apenas uma clareira comum. Ana sentiu uma onda de energia se espalhar por seu corpo, como se as raízes da floresta estivessem se entrelaçando com seu ser. Os amigos ao seu redor trocaram um olhar de incredulidade e esperança. Clara fechou os olhos, absorvendo cada centelha daquela luminosidade. Vamos, Ana, o que você está esperando? Kiko a estimulou, sua voz um eco de expectativa nervosa. Com um passo hesitante, Ana se aproximou da planta que brilhava intensamente. O que era aquilo? Um sinal? Uma bênção? Era algo além da sua compreensão, mas sentia que agora a natureza não a abandonava. A conexão fazia seu coração bater mais forte, como se as batidas fossem as palmas de uma torcida invisível. Gente, olhem isso! Ana exclamou, apontando para as luzes que dançavam como se respondessem a cada movimento. Está quase como se a floresta estivesse pronta para nos mostrar algo, talvez um caminho. Os rostos dos amigos se iluminaram com uma mistura de medo e determinação. A gente tem que ir! Clara exclamou, já avançando, seguida por Kiko. Ana hesitou, mas a força do grupo foi irresistível. Com um burburinho na mente, eles se moveram em direção à luz. Os homens de terno, por sua vez, pareciam estar cada vez mais perplexos e inseguros. O que antes era uma disputa acirrada, agora se tornava um espetáculo de grandeza e mistério. A clareira estava se transformando diante de seus olhos. Ao se aproximarem, o brilho revelou um caminho estreito coberto por pétalas de flores iluminadas, como se a floresta estivesse vestida para receber os visitantes. Infelizmente, não havia tempo para pensar nas consequências. A cada passo, o sentimento de pertencimento e proteção crescia. A floresta estava chamando. A emoção na voz de Ana já não era apenas de luta, mas de descoberta. Olhem! Kiko apontou para um pequeno altar feito de pedras cobertas de musgo, quase escondido sob as raízes mais antigas das árvores. No centro, uma pequena caixa estava entrelaçada por vinhas. Parecia pulsar com a mesma energia da planta. Pode ser uma armadilha ou uma mensagem, Clara disse, sua voz tremulando entre medo e excitação. Mas o desejo de saber mais falou mais alto. Ana respirou fundo e com cuidado se aproximou da caixa. Seus dedos tremiam ao tocar a superfície fria e quente ao mesmo tempo, como se estivesse viva. Quando a abriu, uma luz mais intensa se espalhou pelo ambiente, cortando a escuridão e revelando astecas, pedras preciosas e símbolos que pareciam contar uma história de resistência, luta e amor pela natureza. Isso deve ser um tesouro escondido, algo que a floresta guardava para nós, para a nossa luta. Kiko disse, ora incredulidade, ora admiração. Ana sentiu um nó na garganta. Seria isso uma mensagem de esperança? Mas, antes que ela pudesse responder, os olhos dos homens de terno brilharam com ganância. Não poderiam permitir que esses jovens descobrissem o verdadeiro poder daquela floresta. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, um deles gritou, com a raiva transbordando. Ana olhou para os amigos, sabendo que o tempo estava se esgotando. As luzes dançantes estavam se intensificando à medida que a tensão aumentava, e a floresta parecia estar se preparando para um embate. Eles não só lutariam pela proteção do seu lar, mas agora também por algo muito mais valioso, a verdade e a força das suas raízes. Vamos fazer isso juntos. Se a floresta está conosco, então temos tudo o que precisamos, Ana bradou, o grupo concordando em uníssono.
Enquanto a batalha se formava, uma pergunta tumultuava na mente de todos: até onde estariam dispostos a ir para proteger não apenas suas memórias, mas o futuro de todos? E o que mais a floresta revelaria a eles naquela luta inesperada? O ar estava carregado de tensão e expectativa. Ana e seus amigos ficaram firmes, lado a lado, enquanto os homens de terno avançavam. Os olhos deles brilhavam, com a ambição de controlar aquele espaço sagrado. A floresta, porém, parecia vibrar com a resposta a esse ataque. Cadeiras de madeira, folhas e galhos se moveram com sussurros eletrizantes, criando um clima de protetores invisíveis ao redor do grupo. Cada batida do coração de Ana ressoava com a pulsação da terra, e ela sentiu que aquele era o momento que transcenderia suas medos. A coragem flamejava em seu peito, ofuscando as dúvidas. "Não deixem que eles cheguem mais perto!" Kiko gritou, balançando os braços como se tentasse pausar o tempo. A voz dele soava como um batuque de tambor, envolvente e forte. Os homens hesitaram, surpreendidos pela determinação que emanava daquelas jovens almas. Enquanto o grupo se preparava, Clara, que sempre foi a mais sensível, fez uma pausa para observar a aura ao seu redor. "Tem algo aqui, algo que quer nos ajudar", ela disse, os olhos arregalados, while a luz pulsante da caixa parecia expandir, como respirando em sincronia com seus corações. Ana desviou o olhar para a caixa. As formas recortadas nas pedras brilhavam como se uma história antiga estivesse prestes a ser contada. "Se nós formos unidos, não podemos falhar", disse Ana, a voz firme e clara. Assim, cada um deles deu um passo à frente, encorajando um ao outro. Um dos homens de terno, percebendo a aliança que havia se formado, deu um passo à frente, erguendo a voz de forma ameaçadora. "Vocês não têm ideia do que estão lidando. Essa floresta é um recurso valioso, e nós não podemos deixar que um punhado de crianças estrague nossos planos." A palavra destruir reverberou na mente de Ana como um eco distante. Era mais do que um tesouro de pedras ou ouro, era um legado, uma história que precisava ser preservada. Uma faísca de reflexão acendeu em seu coração. O que aqueles homens jamais entenderiam era que a força da floresta estava na sua essência, não no que era comercializável. Num movimento quase involuntário, Ana levou a mão ao peito e fez com que seus amigos a olhassem. "Se formos lutar, que seja por tudo que a floresta representa." Ao gritar, a luz da caixa resplandeceu intensamente, multiplicando a força do seu espírito. Uma onda de coragem atravessou todos eles, uma onda que se manifestou fisicamente à medida que a natureza parecia responder ao chamado. As árvores se inclinavam, as pétalas das flores piscavam na mesma intensidade da luz que iluminava a clareira, quase como um coro entoando uma canção para a vida. De repente, o chão começou a vibrar e raízes se projetaram, formando barreiras entre o grupo e os homens de terno, como se a floresta estivesse posicionando-os como defensores daquele espaço sagrado. "O que é isso?" um dos homens gritou, o pânico evidente em sua voz. "É a hora de mostrarmos a verdade", Clara murmurou, seus olhos fixos na luz da caixa. "Não é só sobre nós, é sobre tudo que veio antes e tudo que virá depois." Ana respirou fundo. Que decisão corajosa! Tinha que sua vulnerabilidade se tornasse força. Eles não poderiam recuar neste momento. Com isso, a determinação crescia como um incêndio florestal, ainda que mantido sob controle. Mas, enquanto a batalha se intensificava, uma sombra se desenhou ao longe. Uma figura solene se aproximava, como uma presença que trazia ainda mais mistério. O que isso significa? E quem é aquela pessoa? Ana se questionou, sentindo a adrenalina bombear em suas veias, cheia de expectativa. Naquele instante, a floresta e todos os seus segredos pareciam estar prontos para serem revelados. O que essa figura poderia ter a ver com a luta deles e com o legado que estavam dispostos a proteger? A figura que se aproximava tomou forma, emergindo lentamente da neblina que cobria parte da floresta. Ana a reconheceu. Era Dona Esperança, uma idosa da aldeia vizinha, conhecida por suas histórias fascinantes sobre a floresta e suas lendas. Seu andar era sereno, mas, ao mesmo tempo, carregava um peso de sabedoria que parecia abraçar todos ao seu redor. "Nós estamos aqui para defender a floresta", Kiko gritou mais uma vez. Mas a voz de Dona Esperança se sobrepôs à dele, suave como o vento que acalma as folhas. "Não temam, crianças. A floresta nunca esteve sozinha. Ela sempre teve seus guardiões."
Sua voz ecoou, cada palavra parecendo iluminar a clareira. Os homens em terno, ainda visivelmente apreensivos, trocaram olhares aflitos. Era como se a presença da velha mulher tivesse fortalecido a natureza, tornando-a ainda mais protetora. A aura mística em volta da caixa se intensificou, e uma vibrante luz verde começou a dançar, guiando todos os olhares para sua direção. Essa caixa é apenas uma parte do que devemos entender. A verdadeira proteção não se vê, mas se sente. Ela está no amor que temos por nossa terra. Ana sentiu um arrepio. As palavras de Dona Esperança penetraram fundo em seu coração. Era verdade. Eles lutavam por mais do que simples árvores. Estavam lutando por sua herança, por suas memórias. Murmúrios percorreram o grupo, enquanto as raízes da floresta pareciam se entrelaçar, formando um círculo ao redor deles, um muro protetor. Dona Esperança levantou sua mão, como se estivesse chamando algo. Ouçam, a floresta escuta e responde. Precisamos unir nossas vozes. Com o chamado dela, Ana e seus amigos se entreolharam. Mesmo sem ensaio, uma melodia começou a fluir entre eles. As vozes sussurrantes se transformaram em um canto harmonioso, misturando-se à canção da natureza. Era uma música de resistência, uma invocação à força da floresta. Os homens de terno pareciam perder a coragem. Um deles tentou se aproximar, mas uma raiz mais robusta estendeu-se, bloqueando seu caminho. O pânico se apoderou deles, e um deles, mais ousado, tentou gritar. Vocês vão se arrepender, não sabem o que estão fazendo. Apenas sabemos o que estamos defendendo. Ana respondeu com toda a força que sua voz permitia, como se fosse um raio iluminando o caminho. E enquanto as vozes se uniam, um fenômeno incrível começou a acontecer. Flores começaram a brotar sob os pés do grupo, cobertas por uma intensidade luminosa que parecia pulsar em sincronia com o coração de todos. Ana reparou que a luz da caixa e a luz que emanava da floresta se entrelaçavam, formando um arco de proteção. Mas a presença de Dona Esperança não era apenas um acaso. Ana percebeu que haviam mais respostas para serem reveladas. Dona Esperança, o que a senhora sabe sobre eles? Ela questionou, sentindo que o desfecho daquele conflito poderia ser aprofundado. A velha sorriu, seus olhos brilhando como estrelas. O que vocês enfrentam é mais do que homens de terno. Existe um passado que precisa ser lembrado e um futuro que deve ser protegido. As palavras dela faziam ecoar dentro de Ana, mas o que mais estava por vir? Quando o passado voltaria a se revelar? Ela sentiu um frio na espinha. Um novo desafio estava prestes a surgir e rostos conhecidos podiam entrar em cena. Vamos descobrir então juntos, estamos prontos para a verdade, Ana declarou, enquanto sua voz ganhava embalo, como se uma nova viagem estivesse prestes a começar. O ar estava carregado de expectativa. Ana e seus amigos, unidos pela luz e pela canção da floresta, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse a lhes apresentar. Dona Esperança, com sua sabedoria ancestral, parecia ser a chave para desvendar os mistérios que o cercavam. Só quando entendermos nosso passado, conseguiremos proteger o futuro, ela afirmou, sua voz ecoando na clareira. Os olhos de Ana brilharam ao ouvir isso. O tempo havia chegado para confrontar não só o presente, mas as histórias esquecidas que a floresta guardava, cheias de resistência e força. Laços de amor e amizade se formaram naquele círculo. Cada um deles sentia a presença de seus antepassados, como se as vozes do passado se unissem à melodia que entoavam. Ana percebeu que aquele canto era muito mais do que um protesto, era um hino à vida, à luta, à identidade. Vamos compartilhar isso com todos, assim o vilarejo será um só, juntos somos mais fortes, gritou, sua determinação vibrante. Dona Esperança levantou as mãos para o céu. A floresta tem seus guardiões, agora é a hora de despertar a energia dela. As árvores ao redor começaram a balançar e uma luz verdejante se espalhou, quase mágica, num espetáculo de vida. Cores vibrantes dançavam no ar e Ana sentiu a esperança cada vez mais forte em seu coração. Os homens de terno, diante da força da floresta e da garra daquele grupo unido, começaram a hesitar. Ana percebeu que era um momento crucial.
Esta floresta não é apenas um recurso, ela é a alma do nosso povo. Se você quer negociar, descubra o que temos a oferecer. Cada folha aqui é um testemunho das nossas histórias. A voz dela ecoou, reverberando na clareira. Em um movimento de bravura, Ana avançou em direção aos homens e, com um gesto de mãos, levou os amigos junto. Vamos fazer um pacto, então. Vamos apresentar à comunidade o que encontramos neste espaço sagrado. Se realmente desejam entender a riqueza que temos, unam-se a nós neste festival e ouçam as vozes da floresta. Um dos homens, surpreendido pela coragem e pela paixão dela, hesitou. Os olhos de Ana cravaram-se nos dele, implorando por compreensão. Nós somos todos parte disso. Não é uma batalha entre você e eu. É sobre salvar algo que será perdido para sempre. Entre murmúrios, a luz da caixa pulsou mais uma vez, refletindo um calor e um brilho que parecia atrair os olhos dos presentes. O velho guarda, sá também na liberdade de seus segredos, começou a contar a história daquele local. A floresta, antes temida pelo desconhecido, agora se revelava um espaço de comunhão, de memórias e esperanças. Vamos fazer isso juntos, disse Kiko, unindo sua voz à de Ana, buscando a força que emanava de sua conexão com a natureza. Aquele era um momento de transformação. Dona Esperança olhou para Ana e, com um sorriso, complementou. Às vezes, a luz mais forte brilha dos corações mais unidos. Depois de um tenso silêncio, os homens de terno se entreolharam. Algo havia mudado. A ambição deu lugar ao entendimento, ou pelo menos a uma curiosidade genuína. Talvez devamos ouvir o que tem a dizer. Um deles finalmente admitiu, sua voz mais mansa. Ana sentiu um sopro de alívio. Era uma abertura, uma esperança de que a comunidade poderia se unir ainda mais e lutar por aquilo que realmente importava. Então, convidamos vocês para nosso festival e para conhecerem este lugar sagrado. A voz dela ressoou firme, cheia de expectativa. Enquanto caminhavam de volta, Ana olhou para seus amigos e sentiu um calor no coração. Eles haviam lutado, acreditaram e, acima de tudo, se uniram por um ideal maior. O festival não seria apenas uma celebração, mas o renascimento de sua identidade, um símbolo de resistência e amor à natureza. Quando chegaram ao vilarejo, os preparativos estavam em pleno andamento e a alegria começou a contagiar os rostos dos moradores. O aroma das iguarias típicas, as risadas das crianças, o som do violão ecoando pelo ar. Ana sentiu uma onda de gratidão ao olhar para aqueles que se tornaram sua nova família. Na manhã seguinte, sob a luz do sol radiante, o festival começou. O chão tremia com os passos felizes e a música preenchia o espaço com energia vibrante. Pessoas de toda a região foram se reunindo e a animada troca de ideias e experiências falavam da força da união. Quando chegou o momento de homenagear a floresta, Ana se aproximou do altar onde estavam as pedras sagradas. Com a mão no coração, ela disse: Hoje não celebramos apenas um lugar, mas a vida, a força e a união de cada um de nós. Que essas vozes ecoem e nos lembrem sempre do que realmente importa. Olhares emocionados a observaram e uma onda de aplausos estourou. A luz da caixa brilhou intensamente, como que respondendo à conexão profunda que havia sido criada entre a floresta e o povo. Ana sentiu que cada parte dela estava conectada à terra, à sua história. E assim, o vilarejo não só resistiu à corporação, mas começou a florescer novamente. A floresta e sua comunidade estavam entrelaçadas, ajudando-se mutuamente a prosperar. As histórias que antes eram sussurradas, agora eram celebradas com alegria e amor. Ana olhou para os amigos ao seu redor e sorriu. A luta havia se transformado em esperança, e o que começou como uma busca por um tesouro se materializou em laços eternos. Naquele dia, todos entenderam que a verdadeira riqueza não estava nos bens materiais, mas na força da união e na preservação da vida. E com isso, a mensagem era clara. A floresta agora tinha seus verdadeiros guardiões. E você, está pronto para ser um guardião da natureza? Para a sua comunidade? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Só verdadeira força existe quando compartilhamos nossas histórias.